Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Kátia, Teacher Kátia. Eu estou fazendo esses vídeos agora para ajudar alguns que querem tirar algumas dúvidas aí de inglês, né? Do idioma inglês, conversação. E hoje nós vamos tratar de um assunto de gramática, né? É um discurso indireto, alguns têm dúvida, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ensinar um pouquinho, né? Talvez você tenha aquela prova, né? E vai precisar estudar um pouquinho mais. Então, quem sabe eu consigo te ajudar. É o discurso indireto, então em inglês, reported speech, ok? Então vamos lá, uma boa aula para vocês. Muito bem. Reported speech. Vai, teacher Kátia. Então, se eu digo I'm very busy, alguém me diz, ok? Isso é direct speech, são as palavras exatas de como essa pessoa se expressou. No momento de reportar, eu posso utilizar duas formas diferentes, né? A primeira delas, she said, I'm very busy, quando eu repito as palavras exatas, ok? Então, isso é direct speech, é o discurso direto. Mas eu posso reportar assim também. She said that she was very busy. Aí, nisso aqui, eu tenho reported speech, ou discurso indireto, tá? Então, essas são as duas formas aí de reportar, né? De contar o que alguém disse, ok? Os discursos direto, direct speech, e indireto, reported speech, são usados para narrar o que a outra pessoa disse, pensou, pediu, perguntou ou contou. Então, como no exemplo anterior, repetindo aqui, I'm very busy, que é o nosso direct speech, né, o discurso direto. No discurso indireto, então, eu teria she said that she was very busy, eu tenho uma oração composta, certo? Então, a primeira parte, a primeira oração, she said, e a segunda oração, she was very busy. Tá? Eu tenho aí o reported speech. Ok? Então, eu tenho main clause e eu tenho noun clause. Main clause seria a oração principal, noun clause seria, em português, a oração substantiva. Ok? Eu posso também utilizar, além de said, eu posso utilizar told para o reported speech. Então, se alguém diz I'm very confused, I'm confused, eu vou reportar she said that she was confused. Aqui no caso, that é opcional. Eu posso tanto dizer she said that she was confused, como she said she was confused. Notem que eu estou usando said e quando eu faço a reported speech, o que acontece com o verbo que estava lá, né? O verbo be. I'm passou a ser was, né? She was. Isso uma outra pessoa disse, né? Então, eu estou reportando o que essa pessoa disse, que é uma garota, ok? Então, she was confused. Então, o que eu tenho aqui nessa reported speech, nessas duas clauses, né? Eu tenho subject, tenho o verbo said, that, opcional, subject e verb form. Então, subject é sujeito, né? Eu tenho aqui sujeito, certo? Tenho said,
tenho uma forma verbal, né? Que aqui no caso foi o verbo be no passado, ok? Ou então eu posso também reportar desse jeito. She said to James that she was confused. Então aqui eu estou, além de reportar o que ela disse, eu estou aqui reportando para quem ela disse, né? Então, she said to James, ok? E aqui no caso, that tem que entrar, ok? E, é claro, a forma verbal continua a mesma, was, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho she, subject, né? Said to, aí name, o that, outro sujeito, subject, she, né? Verb form was, aí o resto do predicado, ok? No caso de usar told, eu posso reportar assim, she told James, ou she told him that she was confused. Aqui eu tenho o object pronoun, né? O that, ele é opcional, de novo, né? E eu tenho aqui o verbo be, né? No passado, porque lá foi, o original foi o verbo be no presente, ok? Então, quando eu tenho simple present do verbo be, eu tenho aqui simple past. Subject, que é she, né? Daí told, aí name ou pronoun, né? That, opcional, né? Subject de novo, verb form. Ok? E se for uma pergunta que eu vou reportar, né? Alguém fez uma pergunta. Aí eu vou usar o verbo ask no passado, né? Asked. Ok? Então, olha lá. Se eu tenho alguém perguntando, why are you laughing? She asked James, ou she asked him why he was laughing, tá? Note que eu tenho aqui o verbo be no presente e o verbo be no passado, ok? Aqui eu tenho o question word, né? Que são daquelas da família dos WH question words, né? São as palavrinhas utilizadas para perguntas, né? E eu tenho aqui o verbo asked, por quê? Porque é uma pergunta aqui, ok? Então, isso é uma information question, né? Eu estou perguntando aqui o motivo dele estar rindo, né? Então, eu preciso de informação, é isso, por isso que eu estou formulando essa pergunta, ok? Então, no caso aqui eu tenho subject, tenho asked, aí tenho name, né? Ou então pronoun, né? Object pronoun. Aí question word, why. Subject, verb form aqui, como era simple present, passou a ser simple past, tá? Então, aqui, as question words, algumas delas, né, que eu tenho as mais comuns, são why, what, when, where, who, which, how, ok? Então, essas palavrinhas podem aparecer aqui, dependendo do que eu usar na minha pergunta, ok? Agora aqui eu tenho uma pergunta do tipo yes, no, né? Quando eu tenho assim uma resposta yes, no, né? Não preciso de informação. Então, não é uma information question, é só uma yes, no question. Então, alguém pergunta, are you busy? E aí a resposta, yes, I am. Então, como que eu vou reportar? She asked if, ou eu posso usar whether. He was busy. Note, né? Eu perguntei aqui no simple present, então
Eu estou reportando no simple past, ok? E aí, quando a minha pergunta for yes, no question, eu vou utilizar aqui if ou whether, tá? She asked if he was busy, ou she asked whether he was busy. Tá? Então, aqui eu tenho subject, aí o verbo asked, if ou whether, tanto faz um ou outro, subject e verb form. Ok? Alguém diz, agora vamos aos tempos verbais, né? Vamos tratar disso agora, porque ali foi só word order, né? A ordem das palavras, como que fica organizada a oração. Agora vamos tratar mais especificamente dos tempos verbais aqui, quais são as mudanças que acontecem, ok? Então eu tenho aqui I'm very happy, present simple. E aí eu vou reportar he said he was happy, past simple. The stores are open. Estou utilizando o verbo be, né, no simple present. I told Jane the stores were open. Aí eu tenho o past simple, were. I like pizza. De novo. Present simple, eu vou passar então para past simple. She said to Mary that she liked pizza. I'm working. Present continuous. She said she was working, past continuous. I've won the lottery. Então, esse tempo verbal aqui é o nosso present perfect, né? I have won the lottery. Então, present perfect, você vai utilizar o verbo have, né, como auxiliar, e o past participle do verbo principal, ok? She said she had won the lottery. Então, aqui eu passo a utilizar o past perfect, né? Em vez de have, é had, né? I didn't find my keys. Past simple. Então, eu vou utilizar o past perfect. She said she hadn't found her keys. E quando for past continuous. I was traveling last week. She told me she had been traveling the week before. Então, aqui eu já tenho um passado aqui, né? Past continuous, quando eu tenho o verbo be e um verbo com ing, né? Na forma ing, tá? Grosseiramente falando. She told me she had been traveling the week before. Então, aqui eu vou ter o past perfect continuous, ok? I have been working a lot. Isso é o present perfect continuous. E aí eu vou utilizar também o past perfect continuous. He said he had been working a lot. I'll bring my CDs. Aqui eu tenho, então, o futuro com will, né? E aí eu vou utilizar would. He told me he would bring his CDs. Então, se eu tenho no direct speech will, eu vou utilizar would na reported speech. Simples, né? I can't come to the party. Aqui eu estou usando o verbo can. Tom said he couldn't come to the party. Aí eu vou utilizar could, né? Aqui está na negativa os dois, né? Can't e couldn't. They may
come next weekend. She told me they might come this weekend. Então, na primeira lá eu tenho may, né? E na reported speech eu mudo para might, ok? O verbo continua na forma comum dele mesmo, come, infinitivo. I must go. Eu tenho must na direct speech. She said she had to go. Aí eu vou utilizar na reported speech had to, ok? You should see a doctor. Então eu estou utilizando should na minha direct speech. I said she should see a doctor. Aí eu vou usar também should na minha reported speech. You ought to see a doctor. Aí eu estou usando ought to para reportar. Eu vou utilizar ought to também, ok? She said you ought to see a doctor. Então, algumas mudanças aqui, né, do direct speech para o reported speech, né, essas que a gente acabou de ver, tem uma tabelinha aqui para você, de repente, revisar, né? Eu tenho lá o present simple, no direct speech, aí reported speech, past simple. Mas tudo aqui, a gente acabou de ver os exemplos aí, os exemplos que nós lemos juntos, ok? Então, aqui é só uma tabelinha, caso você queira tirar um print aí, alguma coisa assim. I could meet you at the airport. He said he could meet us at the airport. Os verbos could, would, should, might, needn't, ought to, used to, could have, should have não mudam no discurso indireto ou no reported speech, tá? Então ele vai continuar a mesma coisa, se é could, se é would, ok? Há outras mudanças que ocorrem também com relação a direct speech quando eu utilizo reported speech. No caso, por exemplo, se eu digo this na direct speech, na reported será that. Today, that day. Yesterday, the day before. Tomorrow, the next day. Or the following day. Last night, the night before. Last week or last year, the week or the year before. Next week, next month, next year, the following week, month or year. Now, then, here, there. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Deixem seus comentários. E thank you. Ok? See you next time. Bye bye.